Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a uma análise intrigante sobre os bastidores das grandes agendas globais. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo em um mosaico de simbolismos e previsões que possivelmente tenha sido estrategicamente elaborado pelas elites globais. Este não é apenas um exercício de especulação, mas uma tentativa de compreender como certos eventos e tendências podem estar sendo projetados para mudar o futuro próximo, especialmente o ano de 2025. Vamos explorar como figuras-chave como Trump, Elon Musk, Putin e outras autoridades representantes de grandes potências mundiais, além de eventos relacionados à inteligência artificial, avanços tecnológicos e tensões geopolíticas, parecem estar interligados em um cenário cuidadosamente construído. Não apenas isso, mas também como tudo isso pode estar conectado a uma narrativa maior, que envolve símbolos, mudanças cósmicas e até um possível cenário de conflito mundial. Vamos analisar todas as possíveis variáveis envolvidas nesse prognóstico elaborado pela própria elite. Tentaremos demonstrar que essa polarização talvez possa se tratar de uma estratégia dialética, onde nesse contexto, poderemos analisar se o próprio Trump poderá estar preparando o terreno para a grande tribulação e a ascensão do reino do Anticristo. Vamos juntos explorar a revista The Economist, da dinastia Rothschild, que anualmente apresenta os tópicos mais debatidos para o ano seguinte. Desta vez, vamos observar o que eles planejam, segundo a visão deles, para o próximo ano. No destaque principal da capa, encontramos um círculo formado por pequenos quadros fragmentados, lembrando um mosaico composto de diversos temas que representam as tendências para este próximo ano de 2025. Bem no topo, está o suposto planeta Saturno, também conhecido como o Deus do Tempo, Cronos, que é associado à Era de Ouro mencionada por Trump, após ter vencido as eleições. Podemos relacionar isso à Era de Aquário, que muitos identificam como a Era do Anticristo. Entre os tópicos apresentados, eles mencionam o desaparecimento dos anéis de Saturno em 2025, o que pode ser associado às mudanças cósmicas que ocorrerão no firmamento, ocasionando a inversão magnética da Terra e, consequentemente, o céu vermelho. Existem também alguns quadros atrás da figura de Saturno, apresentando a cor vermelha, o que talvez possa ser uma referência direta à inversão magnética que ocorrerá em breve. E logo abaixo destaca-se a ilustração de uma cidade com os edifícios apagados, algo que provavelmente tem a ver com todo esse grande evento magnético, causando os 3 dias de escuridão. Aparecendo com grande destaque, lá no topo, está Xi Jinping, presidente da China. Ao seu redor, podemos observar uma série de códigos binários. Algo bastante curioso. Esse elemento parece ser uma referência direta à tecnocracia chinesa e ao modelo tecnocrático de vigilância mundial. A China tem se destacado significativamente em áreas avançadas de pesquisa, como por exemplo, o campo da computação quântica. O desenvolvimento de um computador quântico é um dos grandes marcos dessas pesquisas, colocando o país na vanguarda de tecnologias que podem revolucionar o futuro mundial. E destacado aqui deste lado temos o símbolo Yuan, a moeda chinesa que tem atingido o nível mais forte em relação ao dólar. Ao lado esquerdo, temos a representação da Terra. E ao lado direito um pouco abaixo há um olho. Esse olho parece estar em oposição ao outro, presente em outra área do mosaico. Mas que olho seria esse? À primeira vista, ele lembra o famoso olho da nota de dólar, associado à pirâmide da Ordem dos Illuminatis. No entanto, ao observar com mais atenção, percebemos que ele tem características diferentes. Este olho em questão parece ter um traço mais oriental, talvez uma referência à China. Se olharmos com cuidado, há uma linha que segue em direção ascendente, formando um vetor que lembra a estrutura de uma pirâmide.
Essa linha parte de uma posição que parece estar conectada a Donald Trump e se direciona ao topo, como se estivesse apontando para uma nova ordem mundial com a China no comando. Talvez essa seja uma mensagem simbólica por trás dessa representação. Agora voltando para o olho do canto esquerdo da imagem, podemos ver que esse olho possui um símbolo radioativo, remetendo à radiação. Isso pode ser uma possível referência a um problema envolvendo ações nucleares, como um confronto nuclear, um vazamento, ou até mesmo o uso de armas atômicas. Levando em consideração que, na parte inferior, encontramos Trump e Vladimir Putin, separados pela imagem de um míssil e um símbolo atômico. E logo acima do símbolo atômico aparece uma seringa. Essa seringa pode indicar uma nova epidemia ou algo relacionado à cura de uma possível doença causada pela radiação devido a um provável confronto, envolvendo grandes potências mundiais. Bem ao lado outra referência à Terra aparece em destaque com a África posicionada próxima à seringa, enquanto a Ásia surge no canto, junto com a Oceania. Talvez essa simbologia sugira que algo significativo seja escolhido para essas regiões. E ao redor deste globo, tudo em tom vermelho, o que talvez corresponda a mais uma referência ao céu vermelho. Logo acima do quadro que representa o globo, encontramos uma ampulheta, um símbolo que parece indicar o início de um novo ciclo. Seria essa uma referência ao começo de uma nova era aqui na Terra? Talvez um marco para o grande reset. Sem dúvidas, esse elemento sugere um recomeço, um novo tempo partindo do marco zero. A simbologia da ampulheta, especialmente posicionada dessa forma, reforça a ideia de que um período transformador está por vir, alterando profundamente as estruturas do mundo atual como conhecemos. Voltando para a parte superior do mosaico, nós podemos ver uma seta apontando para baixo bem ao lado do símbolo da moeda chinesa, e abaixo da representação de um circuito integrado. Esta seta representa uma queda. Um circuito integrado basicamente é um compilado organizado de vários componentes eletrônicos, que reúne itens como capacitores, resistores, transistores e diodos, de forma que essas partes todas juntas possam realizar ações e comandos diversos. Esses circuitos são como pequenas cidades muito poderosas, e atualmente, presentes em quase todos os equipamentos eletrônicos. Portanto, esta seta apontada para baixo, pode estar indicando uma suposta queda nas bases estruturais que compõem as grandes cidades. E por estar ao lado do símbolo da moeda chinesa, também pode estar indicando a queda da mesma. Reparem que este circuito integrado está por trás de todo o mosaico, e isso indica que tudo está sendo controlado por trás dos bastidores, e de forma bem sincronizada. E basicamente tudo, desde as fábricas até as indústrias automobilísticas, funcionarão de forma totalmente autônoma. Esses setores serão liderados 100% pela inteligência artificial, evoluindo de maneira como a produção e o desenvolvimento acontecem em escala mundial. A automação será enorme, e a inteligência artificial, o motor por trás dessa nova revolução industrial avançada. Aqui nós temos a política alemã e atual presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
Ela já ocupou diversos cargos de destaque, incluindo o Ministério da Defesa da Alemanha, em 2013, e o Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais, em 2019. Agora, lidera a Comissão Europeia, uma instituição essencial que representa e defende os interesses da União Europeia. Observando o contexto, podemos notar como Ursula von der Leyen está posicionada de forma simbólica em oposição direta a Vladimir Putin, enquanto Donald Trump ocupa o centro dessa composição. Essa configuração parece destacar um cenário de tensão geopolítica crescente, refletindo os contrastes entre os blocos de poder do Ocidente, liderados pela União Europeia e pelos Estados Unidos, e o Oriente, representados pela Rússia. Essa oposição não é apenas figurativa, mas também remete às dinâmicas complexas de liderança mundial. Von der Leyen, como presidente da Comissão Europeia, representa os interesses de uma União Europeia que busca fortalecer sua influência em meio às disputas mundiais, enquanto Putin simboliza a força de um bloco rival. Trump, no centro, reforça seu papel como uma figura-chave, cujas presenças e decisões podem influenciar diretamente o equilíbrio. Nesta parte inferior, vemos a figura de Jane Austen, uma renomada autora de clássicos como Orgulho e Preconceito. Mas por que ela foi incluída neste contexto? O que sua presença pode estar nos tentando dizer? Ao lado dela, encontramos a imagem de um punho erguido, um símbolo que muitas vezes remete à resistência ou à luta por direitos. No entanto, nesse caso, poderia ser uma alusão a algo mais sombrio, talvez indicando um retorno aos tempos em que as liberdades humanas eram limitadas, ou controladas. Essa combinação levanta questões intrigantes. Estaríamos diante de uma mensagem sobre restrições crescentes, onde elementos como o punho, e a referência ao autor, conhecidos por explorar questões sociais profundas, apontam para um futuro em que o foco está em restringir ainda mais as liberdades individuais. É importante lembrar que Jane Austen não apenas escreveu romances, mas também criticou, de forma sutil, as desigualdades de sua época, como a opressão de classes e os papéis limitantes impostos às mulheres. Sua presença aqui pode simbolizar um olhar crítico sobre os rumores da sociedade atual ou até um aviso sobre o nítido retrocesso, em termos de direitos e liberdades. Agora, analisaremos um elemento que, apesar de discreto, carrega grande simbolismo: os tijolos. Em um quadrado vermelho, eles aparecem como uma referência ao acrônimo BRICS, um bloco econômico que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países, unidos por interesses comerciais e econômicos, buscam uma nova ordem financeira global, longe da dependência do dólar, e estão trabalhando na criação de uma moeda própria, que alguns já chamaram de tijolos. Esse grupo pretende usar essa nova moeda para fortalecer o comércio interno e reduzir a influência das restrições impostas pelo Ocidente. O ano de 2025 é apontado como um marco importante para essa iniciativa, consolidando os BRICS como uma força econômica alternativa. É interessante notar que, na composição, os tijolos aparecem atrás da imagem de Vladimir Putin, simbolizando sua liderança e envolvimento direto nesse projeto. Os tijolos também surgem em outros pontos, reforçando a relevância desse bloco econômico na nova configuração mundial. Eles não estão ali por acaso, representam o desejo de ruptura com a hegemonia ocidental e a construção de uma nova base para o comércio mundial. Voltando para a parte superior, nós temos aqui o quadro com a ilustração de uma tempestade solar. Sem dúvidas eles não perderiam a chance de usar essa ilustração, incluindo esse sol absurdo e sem o menor sentido, para usar como um pretexto quando ocorrer inversão magnética. Nesta imagem aqui, nós temos um efeito de magnetismo. Talvez seja mais uma ilustração reforçando a anomalia magnética que ocorrerá em breve. Agora, vamos ao outro ponto intrigante. Há uma explosão, e ao redor dela, textos que chamam a atenção.
Temos aqui fragmentos textuais que parecem sugerir o fim da literatura, do pensamento intelectual, ou quem sabe, da história escrita. Esse simbolismo é reforçado pelo uso de cores, o vermelho, como no punho já classificado, e o branco. Curiosamente, há um elemento em preto e branco que parece ser texto, mas, ao analisá-lo, nota-se que ele se assemelha ao código Morse. Aqui, podemos interpretar que a democracia está em risco, à beira de ser destruída. Sua fragilidade é evidente, e há sinais de que pode estar sendo reconstruída, ou, pelo menos, rachando sob uma pressão crescente. A configuração parece sugerir que algo significativo poderá acontecer em 2025, possivelmente relacionado a algum processo eleitoral, que poderia desencadear um problema grave no sistema democrático. As rachaduras simbólicas, visíveis nessa representação, podem refletir a instabilidade política mundial, as tensões entre regimes autoritários e democráticos, ou até mesmo a polarização exacerbada que tem ameaçado as bases da democracia em várias nações. O ano de 2025 pode ser um ponto crítico, marcando transformações profundas, na forma como entendemos e praticamos uma governança democrática. Temos aqui uma boca, que ainda não consegui identificar de onde foi retirada. Estou certo de que foi inspirado em algo específico, mas a origem permanece incerta. Ainda assim, ao analisá-la em conjunto com os outros elementos, como o nariz e os dois olhos, parece haver uma espécie de face oculta, ou um simbolismo escondido nessa composição. Chamaram atenção alguns elementos marcantes, como estes. Porque esses elementos são destacados. Notem que eles estão dispostos em quadrados que parecem se sobressair em relação a todos os outros no mosaico. São os primeiros quadrados posicionados acima de todos, e isso é evidente pela moldura vermelha que os destacam. Além disso, não foi à toa que esses quadrados ocuparam um lugar de destaque dentre todas as figuras. Foram posicionados de pé, quase como se fossem os elementos mais importantes ou aqueles que deram início à narrativa representada pelo mosaico. A escolha de destacá-los com essa moldura e altura reforçam sua relevância histórica, que, como vimos, foram as peças-chave para decifrar a mensagem principal do conjunto. Em meio a tantos símbolos, mensagens ocultas e peças do mosaico que se conectam, somos convidados a uma reflexão sobre os rumores de um mundo em transformação, onde cada detalhe carrega um significado que pode moldar o futuro de nossa história coletiva. Gratidão por assistir. E até o próximo vídeo.